falado connosco, Deus, nesta manhã, Senhor. Pai, e queremos, Deus, nesta manhã também estar disponíveis, Deus, para continuarmos a ouvir a Tua voz, Deus. Queremos estar disponíveis, Deus, para fazermos, Deus, aquilo que Tu tens para que nós façamos, Senhor. Então, nesta manhã, Deus, ajuda-nos a estarmos atentos, Deus, e a guardarmos, sobretudo, a Tua palavra, Deus, aquilo que vem de Ti, Deus, no nosso coração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, podem se sentar. Obrigada mais uma vez também pela forma como nos receberam, sentimos-nos muito acarinhados. É mesmo um privilégio estarmos aqui. Ok, então quando eu estava a pensar sobre o que é que nós poderíamos pensar juntos nesta manhã, eu lembrei-me de um livro que eu li aqui há algum tempo atrás. É um livro que o título é Not a Fan, é Não Sou um Fã, e é de Kyle Idleman. O livro não é português, eu acho que ainda nem está traduzido. E todo o livro ele fala acerca de discipulado, de nós sermos discípulos. Então ele inicialmente ele fala que um fã é aquele que sabe muitas coisas sobre quem segue, não é? Mas ele na verdade ele não conhece. Um fã, ele... Por exemplo, quando falamos de um fã de uma equipa de futebol, ele torce pela equipa, ele está lá pela equipa, mas na verdade nada lhe é exigido, não é? E se a sua equipa passar uma má fase, provavelmente esse fã também vai mudar o seu foco para outro lado. Mas eu sei que aqui na igreja da Figueira da Foz nós não temos fãs, mas temos discípulos. Estão comigo? Então eu tirei só, porque eu achei este livro mesmo muito interessante, eu tirei aqui só um trecho do livro que eu gostava de ler e usar como introdução para aquilo que nós depois vamos falar, tá bem? O trecho é do livro, não é da Bíblia, tá bem? É um trecho do livro de Kyle Idleman. Então ele diz assim: e eu creio que Jesus tem muitos fãs hoje. Fãs que festejam Jesus quando as coisas estão bem, mas que se afastam quando as dificuldades vêm e a época está fraca. Fãs que estão sentados confortavelmente nos seus lugares, mas que não sabem nada do sacrifício e da dor que está em campo. Fãs de Jesus que sabem tudo acerca dele, mas que não o conhecem. Mas Jesus nunca esteve interessado em ter fãs. Quando ele define que tipo de relacionamento ele quer, um admirador entusiasmado não é opção. O que me preocupa é que muitas das nossas igrejas deixaram de ser santuários para passarem a ser estádios. E todas as semanas os fãs vêm ao estádio e festejam Jesus, mas não têm interesse em seguir Jesus. Eles querem estar perto de Jesus para terem os seus benefícios, mas não tão perto que requeira algo deles. Eles querem observar o jogo, mas não querem entrar em campo. Graças a Deus que na nossa igreja, aqui na Figueira da Foz, não é assim, não é? Então nós agora eu gostava de vos incentivar a abrirmos juntos então a Bíblia em Lucas, no capítulo 19. E nós vamos ler uma passagem bastante conhecida. Lucas, capítulo 19, a começar no versículo 28 e vamos ler até o versículo 40, está bem? Posso pedir aqui alguém para ler, se faz favor, para me ajudar? Lucas, capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 40. Alguém que tem uma voz alta? Vamos lá? Catarina.
Amém, até aqui. Então esta passagem bíblica, este episódio, ela fala acerca da entrada de Jesus em Jerusalém. Não num cavalo, não é? Como entram os reis, mas num jumento. E a verdade é que, além de tudo aquilo que nós podemos retirar desta passagem bíblica, a verdade é que este episódio ele já tinha já tinha sido falado muito antes, ali no livro de Isaías. Ou seja, este episódio é uma profecia que se tornou realidade. Então nós vamos ler juntos aqui no início os primeiros versículos. Diz assim o versículo 28 e 29. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos. Então eu gostava que nós hoje pudéssemos nos centrar nestes 2 discípulos e que cada um de nós se pudesse encarar como um destes 2 discípulos hoje. Está bem? Pode ser? Estamos juntos nisto? Assim. Então diz o versículo assim, disse Jesus, dizendo: e da aldeia que está de fronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. Então o primeiro ponto que eu gostava de pensar com vocês hoje é acerca de nós sermos um discípulo disponível. Então a verdade é que um discípulo é alguém escolhido por Jesus. Nós sabemos que Jesus tinha os seus discípulos, que eram aquelas pessoas específicas que seguiam Jesus, não é? Com quem Jesus tinha mais relacionamento. E nós hoje somos os discípulos escolhidos de Jesus. E a verdade é que Jesus podia ter mandado qualquer pessoa para ir buscar um jumento, porque um discípulo para ir buscar um jumento. E muitas vezes nós pensamos na nossa igreja, porque eu para ter que lavar o chão, porque eu para ter que ficar lá em cima com as crianças, porque eu ter que ir servir as pessoas lá fora, nós em King's Kids, porque eu ir para a rua, não é? A verdade é que Jesus mandou 2 discípulos e eles se calhar perguntaram, mas porquê qualquer um pode fazer isto? Mas a verdade é que eles fizeram parte de um plano, não é? Um plano que já tinha sido falado há tanto tempo atrás. Quantos de vocês querem fazer parte do plano hoje? Não é? Eu gostava de fazer parte daquilo que Deus tem para fazer. Então que nós possamos ser estes discípulos disponíveis. E a verdade é que nós em King's Kids, quando vimos para uma campanha, nós temos primeiro o bootcamp, em que toda a equipa é preparada não só para ensaiar tudo aquilo que fazemos na rua, mas com prioridade preparar os nossos corações, preparar a nossa cabeça para aquilo que queremos fazer. E nós falamos muitas vezes em King's Kids sobre ADN, o ADN de King's Kids. E quem normalmente não consegue cumprir este ADN, normalmente vem uma vez, mas depois não consegue voltar. E então todo o ADN de King's Kids tem a ver com o sermos discípulos disponíveis, discípulos que não esperam que outros façam, discípulos que tomam iniciativa. Isto é uma coisa que nós falamos constantemente e que a Marta nos incentiva tantas vezes. Vamos ser aqueles que têm iniciativa. Vamos ser aqueles que no café lá fora pagam um café à pessoa que está sentada ao nosso lado. Vamos ser aqueles que na rua vamos dar um abraço àqueles que precisam. Então vamos ser discípulos disponíveis e vamos responder ao ID de Jesus. Amém? Então vamos continuar a ler. Então o primeiro ponto é, vamos ser discípulos disponíveis. E agora no versículo 30, está bem? Dizendo, e da aldeia que está de fronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que haviam sido mandados acharam como lhes dissera, e quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. Então isto leva-me ao segundo ponto, nós sermos discípulos obedientes. E às vezes há tantas coisas que nos são pedidas para fazer, ou tantas coisas que, eu não sei se é só comigo que se passa, mas eu acredito que não é só comigo, que nós sabemos que temos que fazer, mas vamos dizer, mas porquê? Se calhar são coisas da minha cabeça, porquê é que eu hei de ir falar com aquela senhora? Ou porquê é que eu hei de perguntar alguma coisa específica quando eu não tenho nada a ver? Porque Jesus disse, eu preciso dele. Não foi o que ele disse
para os discípulos dizerem. Então que nós possamos ser estes discípulos obedientes. E alguma coisa que eu gostava que vocês pensassem também, e levassem para casa nesta manhã. O que é que tu tens que Jesus precisa? Nós sabemos que Jesus, na verdade, Ele não precisa de nós, não é? Mas Ele quer usar-nos. Então o que é que tu tens que Jesus quer usar nesta manhã? O que é que tu tens para dar? Como o pastor dizia inicialmente, e é tão bom, os irmãos que têm hortas, e eu não estou aqui a pedir nada, está bem? Os irmãos que têm hortas e querem dar alguma coisa, o que é que tu tens? Porque às vezes nós pensamos, mas eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não sei dançar, mas tu com certeza tens alguma coisa para dar. Então o que é que tu tens? O que é que tu tens que Jesus precisa? Também, e entendam isto, sendo que Jesus não precisa, na verdade, mas Ele quer usar, porque na verdade nós fomos criados. E como eu dizia inicialmente, tão melhor é dar do que receber, ok? Então eu estou quase a terminar, vamos saltar para o terceiro ponto. Então, um discípulo disponível, um discípulo obediente e um discípulo convicto é o meu terceiro ponto. E trouxeram-no a Jesus, desculpem, o versículo 35, está bem? E trouxeram-no a Jesus e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus, em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. A verdade é que toda aquela gente, elas estavam em festa ao ver Jesus a passar, não porque conheciam Jesus, mas porque eles tinham uma expectativa política, que naquela altura eles estavam à espera que alguém chegasse para os livrar. E então estavam a fazer aquela festa que para alguns, para os fariseus, mais política. E a verdade é que esses é que são os fãs. E chega ali a determinada altura que os fariseus dizem: olha, se calhar é melhor eles falarem mais baixinho porque está a haver aqui muita confusão. E o que é que Jesus respondeu? Mas se eles calarem, as próprias pedras clamarão. E a verdade é que os discípulos, um discípulo convicto, não se cala perante as circunstâncias. Não é? E provavelmente quando nós saímos daqui para fora, quando nós começamos a nossa rotina, a nossa semana, a nossa segunda-feira, provavelmente há muitas circunstâncias que nos vão querer abafar, tirar o som, não é? Muitas circunstâncias que nos vão querer travar, mas vamos ser discípulos convictos, não é? Discípulos disponíveis, discípulos obedientes e discípulos convictos. Como eu disse inicialmente, este é o início da caminhada de Jesus para a cruz. Esta história marca o início da Semana Santa, o início da Páscoa, que ainda hoje é celebrada de uma forma religiosa, não é? Mas ela marca o início da ida de Jesus para a cruz. E a verdade é que o facto daqueles dois discípulos irem buscar aqueles dois jumentos, eles participaram no início dessa festa. Então, qual é a história que tu estás a fazer? O que é que tu tens para dar a Jesus hoje? Eu gostava que nós agora ficássemos de pé. Eu vou chamar a Marta. Eu vou terminar com uma palavra de oração e depois a Marta ainda vai dizer alguma coisa. Mas eu gostava que vocês, nesta manhã, vocês pudessem guardar isso. Qual é a história que tu estás a fazer hoje? Deus, e nós estamos gratos, Pai, porque Tu olhas para nós, Deus, Tu não olhas para a nossa condição, Deus, Tu não olhas para as circunstâncias que estão à nossa volta, Deus, mas Tu vês o nosso coração, Pai. E nesta manhã eu agradeço-Te, Pai, pelo coração desta igreja, Deus, agradeço-Te por o coração de cada uma das pessoas que está aqui, Senhor. Pai, e a minha oração, Deus, é para que Tu possas levantar, Deus, verdadeiros discípulos, Deus. Pai, faz-nos, Deus, parte daquilo que Tu tens para fazer, Deus, porque isso é o nosso privilégio, Deus, enquanto filhos Teus, Deus.